O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, do salmista Davi, nós começamos mais um dia. Relembrando que temos um supremo pastor que está ao nosso lado, supre as nossas necessidades, nos leva pelas águas tranquilas, nos leva para os pastos verdejantes. Tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre você nessa manhã, no decorrer desse dia, para te conceder forças, para te conceder a vitória. E no final do mesmo você voltar para casa e render louvores ao nome dele, reconhecendo que há um soberano que cuida de cada um de nós. Quero deixar com você nessa manhã também uma parte da palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 18, onde a Bíblia diz o seguinte: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Muitas vezes nós não conseguimos entender toda a beleza da palavra de Deus porque os nossos olhos estão vedados. Por isso que é necessário e importante, antes de abrirmos a palavra de Deus, clamarmos pelo poder dele sobre a nossa vida, para que tenhamos condições de entender e podermos praticar as verdades que estão na palavra do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Já ouvi uma pessoa dizer uma certa vez que a palavra de Deus é um livro que vem do coração de Deus para o nosso coração. Nós precisamos apreciar as Santas Escrituras, nós precisamos colocar em prática em nossa vida. É por isso que, antes de começarmos a estudar a palavra do Senhor, nós precisamos nos debruçar diante dele, nos humilharmos e falarmos: Senhor, por favor, o mesmo Espírito que iluminou, que inspirou a tua palavra, por favor, ilumina os nossos pensamentos, para que nós possamos entender a vontade de Deus que está inserida na tua palavra. Porque há muitas pessoas que pegam a palavra de Deus nas mãos, estudam de Gênesis a Apocalipse, e já ouvi algumas pessoas dizerem: eu não consegui entender nada. Mas veja, é necessário nos submetermos ao poder do Espírito que revelou as verdades aos apóstolos, aos discípulos, para que pudesse escrever o que nós temos em nossas mãos hoje. Por isso que nessa manhã, é nesse momento que humildemente diante do Senhor, nos humilhemos diante dele. Clamemos pelo poder dele, nos coloquemos diante de Deus como aluno, não como professores, mas como alunos, e tenha certeza que Deus vai encher o teu coração, a tua vida de bênçãos, que está inserida na palavra do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é o momento em que Salomão ora a Deus, pedindo para que ele tome posse do local onde tinha sido construído para a habitação dele. Desceu fogo do céu. O fogo que desceu do céu era uma demonstração de que Deus tinha ouvido a oração, de que Deus tinha aceito o pedido do seu povo e o seu nome e a sua presença estaria dentro daquele santuário. Quando nós lemos na Bíblia que Salomão dedica um templo a Deus, Salomão estava separando aquele lugar exclusivamente para a habitação do Senhor. Era um local para adorar o Criador. Todo adorador deveria se voltar para ali e reconhecer que dentro daquele santuário, ali estava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus criador de todas as coisas. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós sabemos, Deus quer habitar no templo humano. Esse corpo precisa ser separado para a habitação do Senhor. Nós não podemos usar o nosso corpo com outros objetivos pelos quais não glorifique, não honre o nome do Senhor. Se nós almejamos alcançar a plenitude das bênçãos de Deus, esta é uma verdade que nós precisamos aplicar em nossa vida diariamente. Como nós podemos ler no versículo 3, é o momento em que o fogo cai do céu como uma demonstração da aceitação de Deus. Todo israelita, todo adorador se curva diante daquele ato. Eles reconheciam que Deus tinha aceito os seus pedidos, as suas ofertas, e é nesse momento que todos se debruçam diante do Senhor, porque não conseguem contemplar toda a glória, toda a majestade do Deus Criador de todas as coisas. Eu posso imaginar a beleza de uma nação se voltando para Deus e louvando o nome dele, como nós encontramos no versículo 3, e eles cantavam que a misericórdia de Deus dura para sempre.
Querido amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos fazer uma reflexão nessa parte da palavra do Senhor. Quando alguém com um coração sincero se volta para Deus, e aquele conselho que um dia Davi deu a Salomão falando, se ele buscasse a Deus, esse Deus se deixaria ser encontrado por quem está buscando. É o que nós precisamos fazer a cada dia, nós precisamos buscar ao Senhor. E quando nós o buscamos com todas as nossas forças, esse Deus tão grandioso, ele se deixa achar pelos seus adoradores. Feliz é aquele que tem um encontro pessoal com o Senhor. Todas as avenidas da sua alma são descongestionadas nesse encontro. O beneficiado somos nós que crescemos, somos nós que somos santificados, porque é Ele que santifica a nossa vida e nos dá o direito da vida eterna. 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Era um momento propício para oferecer a Deus sacrifícios. E foi naquela cerimônia, que era a festa dos tabernáculos, que eles se lembravam que peregrinaram pelo deserto por um período longo, mas Deus agora estava dando oportunidade para que eles pudessem construir moradia fixa. E eles oferecem para Deus 22.000 bois e 121.000 ovelhas. Como essa festa duraria 15 dias, e esses sacrifícios eram sacrifícios pacíficos, não eram sacrifícios que somente os sacerdotes deveriam participar, toda uma nação, gradativamente, a cada dia em que os animais eram sendo oferecidos, era um banquete para que todo adorador pudesse participar de consagração daquele templo, para que Deus pudesse morar no meio do seu povo. No versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que no 23º dia do 7º mês, o rei Salomão despediu todas as pessoas para suas casas. Era o encerramento daquela festa, mas a Bíblia nos relata algo que nós precisamos pensar nessa manhã. A Bíblia fala que todos que voltaram para suas casas voltaram com o seu coração feliz, alegres, contente com tudo que tinha participado. Nós não podemos nos esquecer que a verdadeira religião, a verdadeira adoração a Deus, ela produz esses frutos no nosso coração. Há contentamento, há alegria, há satisfação, há regozijo. Nós precisamos a cada dia, nesse encontro com o Senhor, permitir que o nosso coração seja produzido esses frutos. Uma adoração a Deus que não traz alegria, uma adoração a Deus que não traz satisfação para a alma, essa adoração não é real. Toda verdadeira adoração, ela produz frutos para a vida eterna de todo adorador. 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. O monte onde o santuário de Deus foi construído foi o mesmo lugar no Monte Moriá, onde um dia Abraão iria oferecer o seu filho Isaque como sacrifício a Deus. É o próprio Deus que interrompe o sacrifício de Isaque. Mas foi naquele monte também quando um dia Davi ofereceu sacrifícios ao Senhor, para que o anjo do Senhor não mais derramasse a sua fúria sobre o povo de Deus pelo fato de Davi ter pedido a Joabe que fizesse o censo entre o povo do Senhor. Mas é ali, sobre aquele monte, no santuário, que Deus escolhe para ser a sua verdadeira habitação. Deus morando no meio do seu povo. É claro que nós sabemos, 4 paredes jamais poderia conter a majestade, a grandeza, a soberania do Deus de Abraão. Mas o nome do Senhor estaria ali e a sua presença seria representada por aquele santuário. Tenho certeza que não há alegria maior para o adorador ter a certeza que o seu Deus habita no meio do seu povo. E Deus se manifestou dizendo a Salomão que habitaria no meio do seu povo. Mas para que isso pudesse acontecer, eles precisavam seguir 4 requisitos. O primeiro deles era humilhar-se diante de Deus. Era reconhecer que Deus é soberano. É viver uma vida de dependência do Senhor. É permitir de fato que Deus pudesse conduzir a sua vida. Mas havia um segundo requisito. O segundo era manter uma comunhão com Deus através da oração. Se voltar ao templo e falar com Deus, abrir seu coração reconhecendo que todas as bênçãos provêm do Senhor,
Quando nós oramos a Deus, é um ato de fé, é um ato de dependência, é uma demonstração que nós precisamos do Senhor e é dessa forma que Ele age em nossa vida. Mas a terceira característica é buscar ao Senhor. É sentir sede de Deus, é sentir fome do Senhor, é sentir que de fato sem Deus em nossa vida nós não somos nada. É quando nós perdemos alguma coisa dentro da nossa casa, nós vamos em busca daquilo que imaginamos que é valioso. É o que Deus espera que nós façamos com Ele. Nós não podemos ir nos encontrar com o Senhor saciados. Nós precisamos ir nos encontrar com o Senhor famintos. E é nesse encontro que Deus se permite ser encontrado e sacia as nossas necessidades. Mas a quarta condição seria converter-se dos seus maus caminhos. É reconhecer o pecado que tem cometido na vida, confessar, arrepender-se e viver uma nova vida. Se a nação de Israel vivesse dessa forma, Deus se manteria dentro daquele templo. Aquele povo seria um povo poderoso. Eles iriam alcançar os 4 cantos da terra. Nenhum povo sob a face dessa terra os dominaria, mas aconteceria o contrário. Deus daria o domínio de todos os outros povos para que eles pudessem reconhecer que Deus é soberano e que Ele é criador de todas as coisas. A aliança foi renovada com Deus e com Salomão. E Deus coloca as suas condições. Se vocês viverem em obediência aos meus mandamentos, aos meus ensinamentos, o meu nome jamais sairá desse templo. Mas se vocês se desviarem das minhas verdades, dos meus ensinamentos, eu irei me retirar do meio de vocês. A condição da aliança estabelecida com Salomão era condicional. O povo deveria viver de forma obediente. Mas a aliança formada com Davi era de forma incondicional. E seria da descendência de Davi que viria Jesus Cristo para resgatar o seu povo, para nos redimir dos nossos pecados. As bênçãos de Deus eram condicionais. Se eles obedecessem ao Senhor, aquele templo jamais seria destruído. Mas se eles abandonassem o Senhor, aquele templo seria destruído por completo. Eles seriam levados cativos para outras terras e o seu povo passaria por sofrimento. Com o passar do tempo, Salomão se esqueceu de Deus. E o que Deus não queria que pudesse acontecer com o seu povo, aconteceu. Salomão, olhando para toda a riqueza, por tudo aquilo que ele tinha conquistado, se esqueceu do Senhor. E a bênção de Deus foi retirada de sobre a sua vida. E como resultado da sua desobediência, o seu herdeiro, o seu filho, perdeu a maior parte do reino. Querido amigo, nessa manhã vale a pena refletirmos no que nós temos estudado. Seguir a Deus traz bênçãos materiais e bênçãos espirituais e bênçãos eternas. Afastar-se de Deus traz sofrimento, dor, tristeza e morte. As instruções na palavra de Deus para mim e para você nessa manhã são muito claras. Ou nós nos colocamos nas mãos de Deus e recebemos a bênção do Senhor, ou nós nos afastamos do Senhor e passaremos por sofrimento, dor, tristeza e o final a morte. O convite de Deus para mim e para você e para todas as pessoas é que nós o amemos, é que nós nos entreguemos sem reformas, que nós façamos as mudanças necessárias com a ajuda do poder dele, para que pelo poder dele sobre a nossa vida nós possamos alcançar a vitória. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão a respeito do livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós precisamos a cada dia nos aproximarmos mais de Deus. Nós temos que tomar uma postura mais séria a cada dia de amarmos mais a palavra do Senhor. Para que nós possamos receber a plenitude das bênçãos de Deus, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer que somos criaturas, Ele é o nosso Criador, Ele é soberano. Quem deve conduzir a nossa vida é o Senhor através da sua palavra. Se nós fizermos isso, nós teremos dado o primeiro passo para recebermos a bênção eterna do Senhor. Mas há um segundo passo, é construirmos uma vida de oração. É fecharmos os nossos olhos, abrirmos o nosso coração a Deus e conversarmos com Deus como sendo o nosso amigo. É um Deus que busca relacionamentos, é um Deus que desejou, é um Deus que escolheu deixar o céu e morar no meio do seu povo. É um Deus que veio a essa terra morrer na cruz do Calvário para nos expressar o quanto nós somos amados por Ele. Por isso que nós não podemos deixar a mão desse onipotente. Mas há uma terceira necessidade da nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus em todo e qualquer momento.
É buscar a Deus como nós buscamos um alimento quando nós estamos com fome. É buscar a Deus quando nós buscamos uma água, quando nós estamos com sede. É sentir a necessidade. Se nós não formos atrás do Senhor, nós poderemos morrer espiritualmente. Portanto, Deus espera que os seus filhos o busquem com todas as suas forças. E o próprio Davi um dia falou para o seu filho Salomão: quando alguém o busca nessa condição, ele se deixa encontrar. Mas a quarta característica e necessidade nossa hoje é quando nos depararmos com o pecado, confessarmos o nosso pecado, vivermos uma vida de arrependimento, nos voltarmos para Deus. E a Bíblia fala que Deus é poderoso, Ele nos purifica, Ele perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova chance. A própria Bíblia mesmo nos fala que o Deus que servimos é o Deus da segunda chance, é o Deus da misericórdia. Por isso, amigo, que nesse momento eu clamo a Deus pela minha vida, pela tua vida, mas cada um de nós precisamos tomar a nossa decisão. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor a cada dia. Nos toma nas tuas mãos, nos abençoe, nos guarde e nos livre. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.